Olá, meu amigo e minha amiga. Estamos começando o nosso estudo de processo civil para o cargo de escrevente do TJ São Paulo. Hoje iremos tratar a respeito do título 4. Temos bastante assunto para tratar aí. Esteja acompanhando a nossa aula. Se inscreva no canal porque ajuda o nosso canal a crescer e está entregando conteúdo de qualidade para cada vez mais pessoas. Muito obrigado. Curta o nosso vídeo também ao final se você gostar. E compartilhe com seus amigos também. Não deixe de comentar caso tenha alguma crítica, alguma sugestão ou algum elogio, tá? Vamos lá, seguindo para a aula. Começando os estudos, então, de processo civil para o cargo de escrevente do TJ São Paulo 2021. O edital, ele trata, inicialmente, dos artigos 144 ao 155. É a sequência de aulas que vamos começar agora, então, no Código de Processo Civil. Primeiro, o que esses artigos tratam a respeito? Aqui está, título 4, do juiz, dos auxiliares da justiça, tá bom? Das pessoas que integram aí o processo judicial, que auxiliam dentro da condução do processo judicial. Primeiramente, capítulo 2, é que vamos começar tratando, ele trata dos impedimentos, ele fala a respeito da suspeição também. Isso daqui são situações que atrapalham na situação de imparcialidade, que é um dos atributos da jurisdição. Imparcialidade ela é extremamente necessária para que o processo judicial ocorra de uma forma adequada. Caso não haja imparcialidade, você acaba ferindo um princípio de justiça que já é extremamente caro aí para a justiça em si. Então, nós vamos tratar desses dois aspectos. Inicialmente, é importante entendermos que os impedimentos eles têm uma situação mais objetiva e intrínseca ao processo, intrínseca, e a suspeição ela já tem uma visão mais extrínseca, isso é, fora do processo, e subjetiva. Vendo sobre essa análise, ficaria um pouquinho mais fácil para você decorar esses artigos, esses incisos que leremos mais para frente, quando você entender que o impedimento ele é uma situação objetiva porque ele não é necessário que se faça uma grande análise com relação à forma como aquelas pessoas estão pensando e tudo mais. Na verdade, é uma análise que é feita objetivamente, você é pai do réu, você não pode julgar. Então, é uma situação objetiva e intrínseca porque estamos tratando sobre situações que elas acontecem dentro do processo. É diferente da suspeição, veremos mais para frente, que ela trata de uma situação que é mais subjetiva, precisamos analisar se a pessoa é amiga íntima ou não é amiga íntima da pessoa, ou se ela é uma inimiga capital, então, e extrínseca também. Extrínseca porque ela tem essa visão de ser mais externo ao processo em si. Então, se você analisar se a pessoa ela é amiga ou não é amiga da outra pessoa, é uma situação um pouco mais extrínseca, tá bom? Vamos analisar os artigos mais para frente. O capítulo 3, ele fala dos auxiliares da justiça, são aquelas pessoas que auxiliam, como o nome diz, auxiliam a condução do processo judicial. E dentro do capítulo 3, iremos ver do escrivão, do chefe de secretaria e do oficial de justiça, tá bom? Que está aqui na seção 1 do capítulo 3. Então vamos já seguindo para os artigos. Capítulo 2 diz dos impedimentos e da suspeição. O capítulo 1 ele não está na sua prova, então você não precisa se preocupar com ele. Primeiramente vai tratar da situação do impedimento do juiz, lembrando que eu falei, situação objetiva e intrínseca. Ele vai dizer, agora também, para você estar estudando para o concurso, você sabe também que lá em processo penal é uma matéria que também foi cobrada essa situação de impedimento e suspeição. Então, tome cuidado para não confundir uma situação com a outra, são situações distintas, embora em algumas situações elas pareçam similar, uma ou outra hipótese é similar, no entanto, elas não são idênticas. Então, faz aí um quadro para ver as diferenças de um com o outro, para que não confunda um com o outro.
Tá bom? Então, as situações de impedimento do juiz são: é vedado exercer suas funções no processo em que interveio como mandatário da parte, então ele já foi advogado de uma das partes, ou então ele já foi perito, funcionou como membro do Ministério Público, ou prestou depoimento como testemunha. Essa aqui é uma situação muito parecida lá em processo penal também. É um impedimento, já que ele já atuou na causa. Isso aqui claramente fere a imparcialidade. Inciso segundo, de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Então, como ele já trabalhou naquele processo, em um outro grau de jurisdição, para que ele não venha julgar novamente e, obviamente, que ele acabaria julgando, uma grande possibilidade de ele julgar exatamente da mesma forma como ele já havia julgado, isso haveria, então, uma questão de supressão de instância, né? Impediria que a pessoa tivesse o seu processo reanalisado por uma nova instância. Então, é necessário que ele não atue nesse outro grau de jurisdição. Então, se ele está lá na primeira instância, o juiz, ele é promovido a desembargador lá na segunda instância. Se ele já proferiu uma decisão aqui, na primeira instância, aqui na segunda instância, então, ele precisa ser impedido de exercer essa função. Inciso terceiro fala: quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro ou qualquer parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral, até o terceiro grau. Então, em razão da proximidade dessas pessoas que estão atuando, ele fica impedido, então, de atuar na causa. Inciso quarto, quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau. Então, é claro que se as pessoas que são partes são tão próximas dele, né, o cônjuge dele é um parente até o terceiro grau, é claro que ele não pode julgar porque ele teria uma tendência muito grande de dar o processo para essas pessoas. Então, observando aqui que são situações intrínsecas, como eu tinha dito, que situação relacionada a impedimento é uma relação intrínseca e objetiva. Então, objetivamente, averigou-se que essas pessoas que estão atuando são relacionadas ao juiz, então não é possível que ele esteja atuando. Inciso quinto, quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica, parte do processo. Então, ele é sócio, o juiz é sócio, ou é membro de direção ou de administração da pessoa jurídica, parte no processo. Então, o juiz, no caso aqui, ele é interessado no processo. Diretamente interessado e objetivamente interessado. Não é nem preciso verificar muito a respeito desse assunto, porque, obviamente, que se a pessoa jurídica que ele faz parte, que ele é sócio, receber e ganhar aquele processo, significa que vai haver um ganho patrimonial para a pessoa jurídica e, consequentemente, também para o juiz em si. Então, é uma situação de impedimento, uma situação objetiva que não cabe nem muita análise. Próximo inciso, quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. Então, também demonstra aqui que ele tem uma relação com a parte que é uma relação já um vínculo muito forte. É um vínculo forte, já que ele é o herdeiro, né? Ele é o donatário. Então, temos aqui o doador e o donatário. No caso, é o juiz, donatário, é o juiz que recebeu do doador alguma coisa, então ele acaba que cria um vínculo com o doador. Ele cria um vínculo com o doador. Então, em razão disso, ele teria uma grande possibilidade de acabar entregando um processo para outra pessoa, para a pessoa. Ou empregador. Se o juiz for o empregador, ele teria uma tendência de entregar para o seu empregado, em razão dessa proximidade deles. Inciso 7º, em que figure como parte instituição de ensino com qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviço. Tem muitos juízes que dão aulas em cursinhos jurídicos, em faculdades. Então, esse juiz que dá aula nesses cursinhos, ele não pode julgar um caso em que essa pessoa jurídica, que essa instituição de ensino, esteja como parte. Então, também infere a imparcialidade, a questão de impedimento.
Inciso 8º, em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge. Então aqui ele amplia, é ampla, não basta, não é simplesmente se o cônjuge estiver participando como advogado, mas também se for o escritório de advocacia. Então que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau. Até o terceiro grau, inclusive. Então, o juiz não pode atuar nessa causa em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente. O próximo é a situação em que o juiz ele promove uma ação contra a parte ou seu advogado. Então, é óbvio aí que ele está inclinado a talvez ou dar causa de ganho aí para eles, né? Ou então fazer com que eles percam porque ele pode já estar criando uma inimizade ali. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 3º, vamos lá, inciso 3º. Então, essa daqui, quando ele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou qualquer parente consanguíneo ou afim em linha reta até o terceiro grau. O impedimento só se verifica quando o defensor público, advogado ou membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. Então, isso é, está lá trabalhando no Ministério Público, já está trabalhando lá na causa, digamos aqui que é o cônjuge, né? E aqui corre o processo e nesse momento aqui o juiz assume aquele processo, assume aquela vara. Aqui sim cabe a situação do impedimento. Agora seria uma situação distinta, no caso do juiz aqui, que ele já atua na causa e o Ministério Público começa a atuar. Porque ele diz o impedimento só se verifica, isso na hipótese do inciso 3º, né? Só se verifica quando o defensor público, o advogado membro do MP, já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. Então, essa daqui é a situação de impedimento do juiz. Impedimento do juiz. Essa daqui já é uma outra hipótese que o MP assume posteriormente de existe uma situação de impedimento do MP. Parágrafo 2º, ele diz que é vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar o impedimento do juiz. Então, a situação ela é verificada em um momento específico. Se acontecer algo feito posteriormente, simplesmente para criar um fato que impeça o juiz de atuar, ele é vedado. Parágrafo 3º, o impedimento previsto no inciso 3º também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tem em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. Então, ainda que seja um advogado que não está intervindo diretamente no processo, se for membro desse escritório de advocacia, também cabe a mesma situação do impedimento do inciso 3º. Aqui, uma repetição. Artigo 145, tratamos agora sobre a suspeição. A suspeição do juiz, então lembrando aqui sobre a suspeição, trataremos sobre uma situação que é mais subjetiva e extrínseca. A suspeição do amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. 2. Que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio. Então, não deixa aqui de ser algum tipo de presente, algum tipo de conselho de pessoas que
fizeram parte do processo ali de alguma forma. Inciso terceiro, quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes deste, em linha reta até o terceiro grau, inclusive, ou nessa situação que é interessado no julgamento em favor de qualquer das partes. Aqui é um interesse, né? A pessoa possui interesse e a lei aqui não deixa mais claro a respeito de que interesse seria esse, mas acaba sendo um interesse amplo, né? Porque é um interesse no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Se o juiz ele possui esse interesse, qualquer que seja, acaba sendo uma causa um pouco mais subjetiva. Existe essa hipótese, então, de suspeição também do juiz. Então, vamos aqui, amigo, inimigo, presente, aconselhar, credora, devedora, interessado. Depois você faz um mnemônico aí com essas palavras para você poder decorar isso daqui. Tá bom? Essas são as hipóteses de suspeição. Se não tiver dentro dessas causas, possivelmente será uma causa de impedimento. Então, atenção aí. Os parágrafos, eles dizem: poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem a necessidade de declarar suas razões. Como a questão da suspeição é uma situação um pouco mais subjetiva e extrínseca, o juiz ele pode declarar em foro íntimo. Foro íntimo significa que é algo interno a ele, algo particular. Não é necessário nem que ele esteja declarando as suas razões. Ele pode simplesmente se declarar suspeito. Parágrafo 2º, será ilegítima a alegação de suspeição quando houver sido provocada por quem alega uma situação parecida com relação ao impedimento, né, que ela não pode ser alegada por uma situação posterior. Então, houver sido provocada, uma pessoa que provoca com que ocorra aquela suspeição. Então, por exemplo, arranjar uma briga com o juiz para poder dizer posteriormente que ele é inimigo dele. Então, é uma situação de suspeição, não cabe essa alegação de suspeição nesse caso. E, inciso 2º, a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido. É, então, uma aceitação tácita acerca da suspeição em si. Então, eu não posso estar atuando no processo com regularidade, e não chegar em um momento posterior, bem mais para frente do processo, eu perceber que o juiz possivelmente não vai dar ganho de causa para mim, então acaba alegando que há uma suspeição posteriormente, sendo que eu já manifestei a aceitação, mesmo que de forma tácita. Artigo 146, no prazo de 15 dias, lembrando, o Banca Vunesp gosta de cobrar prazo, então no prazo de 15 dias, lembrando aqui que os prazos do CPC agora são em dias úteis. A contar, no entanto aqui ele não fala dias úteis, tá? Mas são dias úteis. A contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição em petição específica. Então, prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou suspeição, então isso daqui vale para os dois institutos, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. Então, ele abre aqui uma espécie de um procedimento para poder averiguar se há ou não impedimento ou suspeição. No parágrafo 1º, se reconhecer o impedimento ou suspeição ao receber a petição, então, o procedimento é o seguinte: você manda a petição para o juiz. Então, o juiz pode receber ou não receber. Então, se reconhecer o impedimento ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal.
Então, vamos dizer aqui que ele recebeu, aceitou, né, a situação, mandou para o substituto. Legal. Caso contrário, então, caso de não receber, não recebeu, isso é, não aceitou aquela alegação, determinará a autuação em apartado da petição. Autuação em apartado. Isso daqui significa que vai ser aberto um procedimento à parte. Além do processo que está correndo, vai ser aberto um procedimento à parte para estar averiguando aquilo. No prazo de 15 dias apresentará suas razões. Então, autuação em apartado. Depois, no prazo de 15 dias, razões. Então, 15 dias e 15 dias com relação a prazo de... Quando ele estiver falando qualquer situação relacionada a impedimento e suspeição, tanto o prazo para a parte alegar quanto o prazo para o juiz responder é de 15 dias. Acompanhados de documentos e rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal. Então, essas razões elas vão para o tribunal decidir. Vão para a instância superior. Parágrafo 2º. Distribuído o incidente é esse procedimento, esses autos apartados, é o procedimento. O relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que se o incidente for recebido. Então, são dois tipos de efeito que os autos podem ser recebidos. Isso é, o procedimento pode ser recebido com esses dois efeitos. O primeiro efeito é sem efeito suspensivo. E o que significa sem efeito suspensivo? Significa que o processo volta a correr. Então, no momento que chega lá para o relator, lá no tribunal, o relator é aquele que fica no tribunal, no momento que ele pega aquele processo, aquele procedimento, aqueles autos apartados, lembrando que apartado significa que é separado daquele outro processo principal. Se ele for recebido sem efeito suspensivo, o processo vai voltar a correr, porque não tem nenhum tipo de suspensão com relação aos prazos, então o processo continua normalmente. Ou então ele pode receber com efeito suspensivo e o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente. Então aqui o relator achou importante que o procedimento fosse decidido antes, porque senão poderia haver qualquer tipo de problema com relação à imparcialidade do julgamento. Parágrafo 3º. Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente, ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal. Tutela de urgência, que é aquele famoso pedido liminar. É uma espécie de um pedido liminar. Ela vai ser requerida ao substituto. Então, ainda não foi declarado o efeito em que ela foi recebida. Então, durante esse período, esse trâmite em que é recebido o incidente ou quando ele é recebido com o efeito suspensivo. Então, como já teve esse efeito suspensivo, ele já pode pedir para o substituto. Parágrafo 4º. Verificando que a alegação de impedimento ou de suspeição é improcedente, o tribunal rejeitá-la. Parágrafo 5º. Acolhida a alegação, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, então, acolhida a alegação, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz. Aqui tem uma condenação ao juiz, porque o juiz já poderia ter declarado que havia sim o impedimento ou declarado que havia suspeição. Então, o juiz acabou retardando aquele processo, acabou causando um prejuízo para as partes. Então, o tribunal condena o juiz nas custas
isso é o custo do processo, e remeterá os autos ao seu substituto, que é a situação normal, manda já para o substituto, podendo o juiz recorrer. É possível, então, que o juiz recorra, não vamos esquecer dessa situação de recorribilidade. Parágrafo 6º. Reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado. Então, como foi reconhecido que houve sim essa situação de parcialidade, o tribunal ele vai fixar o momento a partir do qual ele não poderia ter atuado e, com relação ao momento em que ele não poderia ter atuado, o tribunal decreta a nulidade dos atos do juiz se praticados quando já presentes o motivo de impedimento ou de suspeição. Então, continuamos na próxima aula com o restante do estudo dessa matéria. Eu agradeço aí você ter acompanhado até esse final. Acompanhe o nosso canal, compartilhe e deixe o seu joinha se você tiver gostado da aula. Não deixe de dar essa manifestação para que a gente possa estar acompanhando o seu interesse, se você está gostando da nossa aula, tá bom? Muito obrigado.